sejam muito bem-vindos a mais um quadro, né? A Vida Pitoresca de Lamartine Babo, que hoje recebe a Yane Valim, que é filha do Amirton Valim, que foi uma pessoa muito importante, que trabalhou muito tempo com Lamartine. Então, a Yane veio contar algumas histórias que ela sabe, e uma história particular que eu queria muito que ela contasse, que ela me contou a primeira vez que a gente conversou. Então, antes de mais nada, muito obrigada, Yane, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente, de estar dividindo essas histórias tão maravilhosas com a gente. E queria que você se apresentasse, desse um oi e já falasse um pouco quem foi primeiro o seu pai, né? O Amirton Valim. Eu tenho essa honra de ser filha do grande e saudoso Amirton Valim, que foi pianista da Rádio Nacional durante 40 anos, né? Contratado de carteira assinada, então ele participava de todos os programas da rádio, né? E com isso lá ele conheceu o Lamartine e os dois ficaram amigos. O papai sempre dizia que o Lamartine era uma pessoa muito bem-humorada, era um gozador, né? Muito querido por todos, né? Então, ele e o papai ficaram amigos e se encontraram várias vezes e papai acompanhou ele na rádio várias vezes e conversavam muito. Então, para mim, é uma honra falar dessas duas pessoas super importantes, né, na vida, na história da música popular brasileira. Agora, conta uma coisa, uma curiosidade sobre o seu pai, né? Porque o seu pai nasceu cego e ele aprendeu aos 9 anos, né, pelo que eu li, a tocar piano. E ele criou até um método de piano. E eu sempre fiquei muito curiosa. Você sabe muito como é que ele aprendeu a tocar? Era só de ouvido mesmo? Não, o meu avô era de ouvido, era o básico. Mas o meu avô pagava aulas de piano para o irmão mais velho, para o filho mais velho. E o papai ficava escondidinho embaixo da mesa, escutando a aula, né? E quando a professora ia embora, o papai sentava e tocava toda a lição. E aí, mancomunado com o irmão, quando meu avô estava longe, o meu tio dizia: papai, eu vou tocar a lição de piano, senta lá, Amirton, toca. O papai tocava tudo. Um dia meu avô descobriu, né? E disse: bom, eu estou pagando aula de música para o filho errado. Esse é o verdadeiro músico da casa, né? E tem um episódio muito interessante, porque a professora de piano, ela recortava as figuras musicais, né, em papelão, papel grosso, e a partitura, a pauta, ela fazia com umas linhas de nalha, enfim, ela fez uma partitura toda sensorial, e o papai aprendeu maravilhosamente bem todas as figuras musicais, fez inclusive a prova na Escola Nacional de Música, se formou em teoria musical, tudo com a ajuda dessa grande professora, né? Ela só pediu na prova final que ele não tivesse que ler aquela partitura enorme, com não sei quantas mil folhas, até porque ele sabia a música toda de ouvido, né? Mas foi assim que ele aprendeu, e com 17 anos ele foi contratado para tocar piano no Tijuca Tênis Clube, e ele ia sozinho, de bonde, sem óculos escuros, sem cachorro de cego, sem bengala, e voltava sozinho. E assim ele começou a trabalhar, com 16 para 17 anos, tocando na noite. Nossa, muito legal essa história. Nossa, eu fiquei arrepiada, assim, agora como a importância, né? A sensibilidade dessa professora, mesmo há tanto tempo atrás, você vê, né? A diferença que ela fez na vida dele, de ter... porque eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais consciência. Eu imagino naquela época, realmente essa professora era uma pessoa especial, tanto quanto ele, né? Esse encontro dos dois, mas dela... né, acreditar, do pai dele também acreditar, como é importante isso, né, eu acho que a educação é algo assim muito valioso, né, e como isso foi importante, né, e divisor de águas provavelmente para a vida dele.
E você vê, numa época dessa, ele conseguir essa partitura sensorial, assim, achei maravilhoso, achei muito legal essa história. Agora, você me falou, né, que o Amirton, então, depois foi trabalhar na Rádio Nacional, muito tempo depois. E, né, a rádio naquela época tinha uma... A gente não tem ideia do que é hoje, mas a rádio não existia televisão e ela tinha uma importância na cultura das pessoas muito grande, né? Era uma coisa muito importante. Hoje em dia, a rádio é mais uma... Não deixa de ser importante. A rádio acho que não vai morrer, mas tem a televisão, tem outras coisas ali, né? Chamando a atenção também, né, do público. Mas eu queria que você contasse uma história, né? Eu sei que o seu pai trabalhou em vários programas de rádio com Lamartine, A Hora do Pato. Qual outro que você me falou? Papel Carbono, Trem da Alegria, programa do Haroldo Barbosa, programa do Paulo Gracindo, que é assim e A Hora do Pato. E a Hora do Pato, Trem da Alegria, o Papel Carbono eram com Lamartine, né? E aí você me contou uma história que eu acho que todo mundo ia gostar de saber. Porque realmente os hinos dos clubes de futebol são uma parte ali da obra do Lamartine muito importante e que toca o coração de todos os cariocas ali que torcem pelos times de futebol, né? Porque acaba que esses hinos ficaram mais conhecidos que os próprios hinos oficiais. Então, o que eu sei é que ele compôs primeiro o hino do Flamengo, e aí foi Não foi? Tá vendo? Não foi! Me conta, como é que foi essa história? Então, o América aqui, ó. Botei o América aqui do lado pra gente. Ele é americano doente. Então, ele convidou meu pai, né, para ser parceiro dele, porque o Lamartine não tocava instrumento nenhum, ele gostava de cantar. Então, ele chamou o papai disse: tem duas condições. A primeira, eu só consigo compor tocando piano. Não sou como você, que a letra e a música brotam na sua cabeça, assim, automaticamente, tão inspirado. E eu tenho que tocar no piano. E a outra coisa, eu sou fluminense doente. Já que você tem que fazer todos os hinos, começar pelo do Fluminense. Ele falou: pô, tem que fazer todos, eu topo. Então, o primeiro foi o Fluminense. E aí, o papai... Posso contar o resto da história? Olha, deixa eu só te perguntar uma coisa. Não teve antes uma história de que ele recebeu um desafio? Ele recebeu um desafio... Eu ouvi essa história uma vez, que ele recebeu do Heber Bosco, que era do Trem da Alegria, um desafio de compor um hino por semana. Foi isso que você... Eu não sei te dizer, eu só sei dizer que conta a história. Meu pai se contou, eu não me lembro. Ele compôs todos os hinos no mesmo dia. Em um dia só. A música brotava, assim, sabe? Era uma inspiração quase que divina. Então, por exemplo, o papai sentou no piano e falou assim: vou caprichar, né? Meu clube... na introdução do hino, tem que ter introdução. O papai era músico, tinha que ter uma introdução linda. E o Lamartine foi lá para dentro com caneta e papel na mão. Depois de um tempinho, ele voltou. E aí, Amirton? Papai, fiz uma introdução linda. Ele falou: tu é muito mole. Eu já fiz o hino do Fluminense inteiro, letra, música, as três cores, o verde, o vermelho, o branco. O hino do Fluminense é enorme, né? E já fiz a primeira parte, letra e música do hino de Botafogo. Tu me quer como parceiro, tu não precisa de mim para nada. Ele falou: não fica triste não, Amirton, eu deixo você fazer a segunda parte do Botafogo. O papai falou: só a melodia, porque eu não sou poeta. Então faz a melodia da segunda parte do hino do Botafogo. Por isso que eu sei que o primeiro hino foi do Fluminense, que foi uma exigência, um pedido do meu pai, exigência não, mas um pedido que o Lamartine topou. Mas ele falou: só que o hino mais bonito será o da América, o América, porque eu sou americano doente. Então foi assim que aconteceu. E o papai se recusou a se colocar como parceiro.
Ele disse: você não precisa de mim para nada, só para tocar, para ver se ficou bonito, né? E o Lamartine era tão brilhante, tão maravilhoso, que apesar de não tocar instrumento nenhum, ele compunha o acorde, sem saber que era acordes. Papai dava o acorde, ele falou: eu não quero esse acorde, eu quero esse. Lá, 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 que é um acorde de sétima, né? Então, eu quero esse acorde nesse pedaço. E o papai, então, obedeceu. Então, na verdade, ele compôs a letra, a melodia e a harmonia. E ditou o ritmo, a métrica, tudo na área musical. O papai só fez tocar, para ele aprovar, achar bonito, instrumentalmente, né? Ai, que ótima essa história, bacana. Agora me conta uma outra história, Anne, que você me contou, que essa tem mais a ver com seu pai mesmo, mas que eu achei muito maravilhosa, que foi, se eu não me engano, foi no programa do Trem da Alegria, ou foi em outro, sobre que o Ari Barroso foi fazer uma participação, né? Não, o programa era do Ari Barroso. Era dele o programa. Seu pai era dele. Meu pai era o pianista. Aí ele apresentou o meu pai como Hamilton Valim ao piano. Papai: não, Hamilton. Então, desculpe, na mesma hora, né? Desculpe. Eu acho essa história maravilhosa, porque é curtinha, mas é muito boa, porque é um trocadilho também que podia muito bem ser do Lamartine, né? Você vê que era uma coisa da época também, né? Esse tipo de trocadilho, esse tipo de jeito de brincar com as coisas, né? Uhum. Eles eram muito bem humorados, muito bem... eram muito rápidos também, né? É verdade. Isso é muito bacana. Mas então é isso. Olha, o que mais? Vamos contar uma outra história. Tem umas outras histórias que a Yane sabe, que eu acho muito bacanas, que não são diretamente ligadas ao Lamartine, mas elas são ligadas ao rádio, né? Que são verdade. Uma coisa importante também dentro desse universo que a gente está falando, porque aqui no Tralalá a gente era uma peça de teatro. Eu assisti. Você já assistiu, né? Então a gente está transformando. Uma delícia. É muito bom, né? A gente transformou agora numa websérie. E a gente criou um fio condutor que foi a rádio, né? Porque a rádio, como a gente falou, era uma coisa muito importante para a época, esteve presente em vários momentos ali da vida das pessoas, né? Então a gente transformou numa web rádio, né? Uma web rádio futurista, que a gente chama. Porque o Lamartine, eu acho que era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Então, essa coisa do futurismo, que ele brinca até em algumas músicas. Então, a gente quis trazer essa coisa da rádio. Então, eu queria também que a Yane contasse umas outras histórias que ela sabe, muito bacanas, sobre a rádio, que não são diretamente ligadas ao Lamartine, mas que são histórias geniais, que todo mundo gostaria de saber, assim. Então, dentro de um dos universos, né, do Lamartine, que foi a rádio. Ele era uma pessoa muito presente, muito atuante dentro da rádio, né? Com certeza. Então, me conta aquela história do Custódio Mesquita, que você me contou. O Custódio Mesquita, ele bebia bastante e era muito boêmio. Então, uma das madrugadas lá de Boemia, ele já troncho, né? De tanto beber. Naquela época, a padaria colocava o litro de leite e o pão na porta das pessoas, bem de madrugada, bem cedinho, né? E o Custódio Mesquita, então, com a garrafa de pinga na mão, já bem chapado, né? Ele viu aquele litro de leite, então ele foi lá e botou a garrafa de pinga e pegou o litro de leite e escreveu uma poesia a respeito, que eu não lembro mais os termos, mas ele prestigiou o dono da casa onde ele roubou a garrafa de leite, mas deixou de volta uma garrafa de pinga. Esse foi do Custódio Mesquita, né? E tem várias histórias que eu gosto muito, eu vou contar só 3. Uma, o Cauê Filho era quem fazia a voz da Hora do Pato, era um programa de calouros. Quando o calor era ruim, né?
ele levava o pato. Meu pai balançava o pezinho lá e o contra-regra ligava a gravação do pato. E um dia cantou uma moça do Nordeste, cantou mal, logicamente levou o pato. No dia seguinte apareceu no auditório da rádio uma mulher bem parruda, forte, uma nordestina, com um guarda-chuva na mão, e ela perguntou quem era o pato. E disseram que era o Cauê Filho, que era uma criatura muito franzina, miudinho, magrinho, super delicado, pacífico, né? Ele gravou, a hora do pato deixou gravado. E, então ela pediu para mostrar. Ó, quando o Cauê, ele trabalha na rádio, ele está aqui direto. Quando ele passar, vocês me avisam? Aí avisaram, ó, que ele é o Cauê Filho. Ela partiu para cima dele de guarda-chuva na mão, deu-lhe uma surra e disse: você, a minha filha, canta muito bem. Quem mandou você botar o pato na minha filha? Você atrapalhou a carreira dela. O coitadinho do Cauê Filho tentando falar, né? Gravar. Ela não queria saber. Ela estava, uma mãe furiosa defendendo a sua filha, né? Papai disse, uma coisa que é interessante, né, a gente pensar, eu até aqui conversei há uns dias atrás com o Pedro Paulo Malta, que falou uma coisa que tem a ver com o que você falou, né? Ela teve que ir lá na rádio e perguntar, me mostra quem é o Cauê, porque a gente hoje tem essa facilidade, até uma profusão demais da questão das imagens, das fotos. A gente tira foto, tem Instagram, Facebook, você quer saber quem é alguém, você vai na internet. E a gente, naquela época não existia nada disso. Então, para as pessoas conhecerem os seus ídolos do rádio, ou as pessoas que tocavam e tal, eles tinham que realmente ou ir na rádio, nos programas de auditório, ou comprar as revistas, como as pessoas se conheciam antigamente, não existia outra forma, né? Hoje em dia, a gente está aqui, né? Você na sua casa, eu na minha, estamos falando pelo computador, quando que, né, se imaginava isso? Então, é bom a gente, às vezes, pensar, né, como é que era diferente, por que é a importância da rádio, de tudo isso, né? Mas aí, conta a sua próxima história, desculpa a interrupção. O próprio, não, é um prazer. O próprio Ari Barroso, ele era de Ubá, uma cidade do interior de Minas, e lá então foi feito um busto, colocado em praça pública, era um pedestal de mármore, em cima o busto, coberto por um pano, porque ia ter uma grande festa de inauguração, uma cerimônia na praça e depois uma festa no clube, que meu pai foi chamado também para tocar. E aí chegou lá, a cidade interior, de noite, fica aquele silêncio, 9 horas da noite, não se ouve mais um som de pessoa, todo mundo recolhido, né? E aí o Ari Barroso bateu na porta dos músicos e disse: sigam-me. Ninguém questionou, ele era o chefe, né? Vão atrás de mim. Foram para a praça e lá o Ari Barroso fez xixi na estátua dele, disse: estou inaugurando o meu busto antes que um cachorro ou um mendigo o faça. Eu vou ser o primeiro e vocês, meus amigos, serão os segundos. Todo mundo fez xixi no busto. Ele era muito engraçado, o Ari Barroso, e era bem assim, irônico, né? Sagaz, assim como o Lamartine, só que ele era um pouquinho, levemente mais ferino. O Lamartine era só um gozador. Essa história eu também gosto muito, né? E é muito bacana, né? Essas histórias todas foi seu pai que contou para você, né? Ele sabia muitas histórias, né? Ele era uma enciclopédia da rádio. Imagina quantas coisas ele não deve ter escutado, vivido naquela rádio, né? Devem ter sido muitas histórias. 40 anos de rádio não é para qualquer um, né? Com certeza. Então, muito bacana você estar dividindo essas histórias com a gente. Eu acho que é muito importante para todo mundo, né? A gente vê que a gente faz um espetáculo, mas tem muita coisa por trás, muitas histórias. Tem muita história que a gente queria botar dentro do espetáculo, mas não dá tempo de colocar todas as histórias. Então, a gente coloca algumas, né? Eu tenho
Tem algumas histórias do Lamartine que eu adoro também, que eu queria ter colocado, mas não dá para colocar tudo. Então a gente resolveu fazer esses encontros, esses bate-papos, para que a gente pudesse também saber outras coisas sobre essas pessoas, sobre essa época também, né? Sobre essa época de ouro aí, e que tanta coisa acontecia, um campo cultural tão efervescente, tão bacana, assim. É verdade. Então, A Rádio Nacional, ela tinha um alcance, por isso é que ela era Rádio Nacional, porque era a rádio de maior alcance no país. Por isso que os artistas daquela época, tanto os músicos como os artistas de radionovela, como os apresentadores, eles eram muito conhecidos, porque não tinha televisão. E o alcance da rádio era muito grande. Então, tudo se resumia à rádio. Qualquer lugar que eu fosse, mesmo depois que o papai faleceu, você é a filha do Hamilton Valim. Hamilton Valim é o piano. As cartas chegavam aqui na minha casa, ilustríssimo senhor. Hamilton Valim é o piano, como se fosse o nome dele, porque assim ele era apresentado, né? Então, realmente, foi uma época de ouro, né? E as coisas ficaram eternamente. Quem nunca ouviu falar de Emilinha Borba, de Ângela Maria, de Calbi Peixoto, né? Então, foram coisas muito marcantes e definitivas, né, da nossa história. E a rádio ainda é muito importante em muitos lugares. Eu acho que nesse momento, né, até uma coisa que a gente conversou muito quando a gente estava fazendo essa adaptação do espetáculo para esse novo formato, né, que a gente está querendo encontrar justamente, era também buscar novas soluções para esse novo rádio que está querendo, né, surgir aí. A gente tem as coisas dos podcasts, de uma nova forma, né, de fazer rádio, acho que cada vez mais está se buscando isso, mas eu ouvi alguns depoimentos sobre esse assunto e a maioria deles falaram assim, né, da importância que o rádio ainda tem, apesar da televisão, a internet ter uma função, né, ter tomado conta de uma forma muito presente, assim, eu acho que a rádio ainda tem uma importância para muitos lugares, porque o nosso Brasil é muito grande, então a gente pensa às vezes só aqui, mas dentro do Brasil a rádio ainda é uma coisa muito importante, né? E muito bom mesmo, muito obrigada por você ter novamente se disponibilizado a estar aqui dividindo essas histórias que, né, só você sabe, né, que teve essa convivência tão importante, tão rica, e que a gente possa dividir, compartilhar isso com outras pessoas. Então, muito obrigada mesmo, Yane. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de prestigiar essa grande figura que foi o Lamartine Babo, e, para mim, a maior figura de todas, meu pai, Hamilton Valim, meu pianista, meu pai maravilhoso, foram amigos. Então, eu que agradeço essa oportunidade, desejo muito sucesso, muito mesmo, né, para essa sua iniciativa, junto com a sua equipe, né, que isso vá adiante, tome um vulto bem grande para que a gente possa novamente dar à rádio a importância que ela tem, e essas personalidades, esses artistas maravilhosos da rádio, né, que se tornem conhecidos, sabe? Porque, por exemplo, os meus netos, os sobrinhos, os vizinhos, na faixa de 20 e poucos anos, acho que nunca ouviram falar em Rádio Nacional, nem Lamartine Babo, só quando você fala que foi o hino dos clubes. Ah, foi ele, é? Então, eu acho que é uma forma maravilhosa que você e a sua equipe encontraram, né, para divulgar esse trabalho. Eu agradeço muito, muito honrada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Yane. Bom, então com isso a gente finaliza esse papo com a Yane Valim, filha do Hamilton Valim, que contou muitas histórias divertidas sobre a rádio, sobre o Lamartine, sobre o Hamilton também. E espero que vocês assistam às próximas. Não deixem de acompanhar aqui a gente no site os nossos episódios da nossa websérie. Um beijo grande. Beijo. Obrigada, beijo a todos.